Fala, senhores e senhoritas, como é que vocês estão? Seguinte, vamos dar continuidade, difícil a palavra, hein? Para falar um pouquinho hoje aqui dos livros voltados para a FUVEST, aqueles livros que tiram o sono de vários estudantes. Eu sou o professor Valmir, professor do Instituto Federal de São Paulo, e o nosso assunto agora é Campo Geral. Campo Geral, obra do João Guimarães Rosa. Eu trouxe aqui um slidezinho para facilitar a nossa vida, para vocês terem acesso ao texto. Lembrem-se, leiam o texto é fundamental, a gente precisa ter acesso a ele. E, cara, quando a gente fala de Campo Geral, a gente vai falar da história do Miguelin. Quando a gente fala de João Guimarães Rosa, o slide deixa isso claro aí para vocês. A ideia é uma só. Tem que aprender a tomar um café para escutar uma boa história. Isso é João Guimarães Rosa. O Rosa, ele é um contador de história nato, cara. Isso é uma das principais características da obra desse grande autor. Eu sou fã de João Guimarães Rosa e gostaria até de falar aqui para vocês, ó, quando essa obra, essa leitura, a leitura do Miguelin, uma leitura que tem uma relação com a minha vida mesmo. Eu estava no segundo ano da faculdade, fiz o Nesp em Araraquara, estava no segundo ano da faculdade, eu pegava ônibus, 3 ônibus para voltar para casa, demorava umas 6 horas para voltar de Araraquara para Itatinga, a cidade de onde eu vim. E aí, certa vez, estava voltando para casa com um livro na mão, voltando cheio de mala, etc., o livro na mão, lendo Campo Geral, tá escrito Campus Geral aqui, mas não, é Campo Geral, ai, Valmir. E tava lendo essa obra e comecei a desabar num choro inabalável. A mulher que estava do meu lado assistindo essa cena ficou preocupada, perguntou se eu podia fazer alguma coisa, eu expliquei com lágrimas nos olhos, ainda não usava óculos ali, que eu estava muito emocionado com a história do Miguelin e principalmente com a história do Dito. Mas vamos lá, vamos entender, cara, o que pode cair, como é que funciona essa obra. Bom, Campo Geral revela-se como a narrativa do aprendizado de Miguelin, que precisa atravessar a dor de crescer para poder conhecer as coisas do mundo. E aqui essas 3 imagens que eu coloco no fundo para vocês, elas dão uma dimensão do que essa obra tem de interessante. Olha aqui, ó, olha aqui, deixa eu mostrar para você com calma, Olha aqui essa folha. Tá vendo? Você é capaz de ver com tranquilidade? Agora vai para o fundo. E se a sua visão fosse sempre assim? E se a sua visão fosse sempre embaçada? E se a sua visão nunca fosse clara o suficiente para compreender as coisas do mundo? É por aí que essa obra vai. É uma obra que discute o alcance da visão, o alcance do olhar. Se a gente é capaz de enxergar mesmo o que a gente acredita que vê. Bom, essa é uma obra de João Guimarães Rosa, um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, considerado um alquimista das palavras, o cara que produz neologismos como ninguém, novo logismo, palavra, então ele inventa palavras para dar conta dos sentimentos das personagens. Isso vai ser muito interessante dentro dessa obra, porque a gente vai acompanhar a vida desse menino, que, como eu disse, está num processo de crescimento, e a gente vai ver o mundo. O narrador, em terceira pessoa, nos leva para pensar, junto com o Miguelinho, o que o Miguelinho vê. O olhar da criança. Então, a narrativa tem muitos diminutivos, muitas repetições, muitas trocas, e é nesse sentido que esse texto é muito interessante, é muito bonito mesmo. O Rosa é considerado um regionalista universal. Para ele, o sertão é do tamanho do mundo, ou seja, todas as histórias que ocorrem dentro desse sertão ampliado poderiam ocorrer em qualquer lugar do mundo. Campo Geral, por exemplo, é uma história, como ele gostava de dizer, porque é ficção, é uma invenção, que é considerada, do ponto de vista da narrativa, uma novela, mas que o próprio Rosa chamava de poema, justamente por quê? Por conta daquele trabalho que a gente conhece, poético, com o som das palavras, o sentido das palavras, a imagem mental que elas provocam na gente. Mas, ao mesmo tempo, é uma novela, porque tem uma narrativa central, que é a história do Miguelin, que se desenvolve numa linha
num cerne, num fechamento aí, que tem um desenvolvimento relativamente longo. Como é que começa essa obra, né? Como é que começa a história de Miguelin? Começa assim, ó, um certo Miguelin. Então, o narrador em terceira pessoa contando pra gente sobre este certo Miguelin, que morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos longe, longe, olha lá a repetição que eu falei para vocês daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome. Então, essa é a história. É disso que a gente vai falar. A gente vai contar a história do Miguelin, que é uma história de dois mundos, basicamente, né? Porque o Miguelin, ele vai sair do seu mundo mágico, do mundo da inocência infantil, e vai sofrer. Ele vai sofrer para adquirir essa competência para viver no mundo dos adultos, um mundo do desejo reprimido, como o da mãe de Miguelin pelo tio Terês, o mundo da objetividade racional do pai de Miguelin, o mundo da obsessão e da dor. Este é o mundo para o qual todos nós, de modo ou de outro, nos encaminhamos quando saímos da infância para a vida adulta, e este é o mundo que a gente percorre lendo a história de Miguelin. E aí é nesse sentido até que tá aí para a gente ler, né? O que você vê quando está olhando? Será que a gente é capaz de entender? Será que a gente entende isso? Então é por isso que um ponto interessante da narrativa está no modo como Rosa trabalha esses dois mundos e como o Miguelin, ele vai ser o cara que para entrar na vida adulta vai ter que entender o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, o justo e injusto. Isto é, ele vai ter que ver como enxerga o mundo do bem, o mundo do mal, o mundo do certo, o mundo do justo, o mundo do errado, o mundo do injusto. O que são todas essas questões, certo? Então, nesse sentido, o pai, né, o olhar do pai vai se traduzir neste olhar duro dos adultos, um olhar acostumado, o olhar do óbvio, o olhar que enxerga as coisas práticas e crê que quem não as vê é, como a gente vai ler aí, tá lendo, panasco, é um pitosga. Então é nesse sentido que o pai, olha lá, ó, o Miguelin vinha com uma coisa fechada na mão. Que é isso, menino? O que você está escondendo? É a Joaninha, pai. Que Joaninha? Era o besourinho bonito, pingadinho de vermelho. Já se viu? Pode ficar toda a vida bobo, panasco. O pai arreliou. E no mais, ralhava sempre, porque Miguelin não enxergava onde pisasse, vivia escorregando e tropeçando, esbarrando, quase caindo nos buracos. Pitosga, ralhava o pai. Ou seja, para o pai, só há uma forma de compreender o mundo, de enxergar o mundo, e essa forma é objetiva e é direta, sem lugar para a imaginação. O que acontece com o Miguelin? O Miguelin não vê dessa forma. Olha como é que o Miguelin vê. Pai teve uma hora em que quis conversar com Miguelin. Trelina, a Chica e Tomezinho tinham trazido o almoço e voltaram para casa, os irmãos do Miguelin. Pai fez um cigarro e falou do feijão das águas e de quantos carros de milho que podia vender para seu Brás Bião, do Bião. Perguntou. Mas Miguelin não sabia responder, não achou jeito, cabeça dele não dava para esses assuntos. Pai fechou a cara. Depois pai disse, vigia, Miguelin, ali, olha ali, Miguelin. Miguelin olhou e não respondeu. Não estava vendo. Era uma plantação brotando da terra, lá adiante. Mas direito ele não estava enxergando. Pai calou a boca. Muitas vezes. Então, veja, essa forma é que corresponde à leitura que crê ser capaz de limpar o vidro sujo da realidade para poder vê-la em sua transparência. Isso é o mundo dos adultos, o mundo experimentado. O Miguelin não é assim, pelo menos ele não é ainda assim. Então, a mesma realidade disponível ao pai é a realidade disponível para o Miguelin, mas o Miguelin não a enxerga, que a gente acabou de ver. Ele tropeça, ele escorrega, ele esbarra, ele quase cai nos buracos. O esforço do Miguelin não obtém o resultado desejado pelo pai. Por mais que tente, o menino não consegue mensurar a quantidade de carros de milho que podiam ser vendidos. Nem tampouco, sei lá, deduzir que havia uma plantação brotando da terra. Ele não dá conta. Mas aí é que está. Do mesmo modo, os olhos do pai, o quê? Não conseguem ou não conseguiram acessar a Joaninha.
Os olhos de Miguelin não acessavam os assuntos sérios dos negócios, mas tanto as joaninhas quanto as plantações estavam lá. Então, o que eu penso aqui, eu acho que é interessante que vocês pensem também. O real está lá. Agora, como é que a gente é capaz de olhar para esse real? É disso que esse livro fala. Então, não basta ter olhos para ver, é preciso aprender a ver o mundo. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente pode pensar o texto, né? Essa capacidade de ver e de ler o mundo por meio dos mais variados canais possíveis é o que faz a gente o quê? Aumentar a nossa criatividade, aumentar a nossa vida, aumentar a nossa capacidade de contar histórias. E o Miguelinho é ótimo nisso. Ele é ótimo. Ele consegue entender o mundo real e ele inventa, ou melhor, ele é capaz de inventar mundos possíveis. Só que ninguém está querendo isso. Querem que o Miguelinho se transforme nesse jovem capaz de viver uma vida de adulto para nunca mais ser o pitosga, o panasco, como eu dizia. Então, o Miguelinho, ele que estava acostumado a inventar histórias, ele tem que parar de fazer. Por quê? Daí por diante, não deixava o Miguelinho parar quieto. Ele tem que crescer. É disso que esse livro fala. Tinha de ir debulhar milho no paiol, capinar canteiro de horta, buscar cavalo no pasto, tirar cisco nas grades de madeira do rego. Nos outros dias, Miguelinho não restou em folga de brincar com o Leovaldo, porque a roça cedinho saía. Isto é, o pai ficou chateado, cara. Ou, não vai ver as coisas? Vai ver sim, nem que seja na marra. Era légua e quarto, Miguelinho tinha sono. Às vezes vinha dormindo em cima do cavalo. Por tudo, tinha perdido o mesmo gosto e o fácil poder de inventar histórias. Então, olha que interessante. Enquanto o Miguelinho ele enxerga o mundo, a vida, com o olho dele, com o olho do que ele é capaz de ver, o olho da criança, o olho da inocência, neste mundo, ele inventa histórias. Mas quando o real toma conta dele, aí ele não pode mais inventar histórias. E aqui eu vou ler para vocês que momento foi o momento mais dramático. Tem muita coisa nessa obra, óbvio, estou dando algumas indicações para vocês, mas que momento foi o momento mais dramático na obra para o Miguelinho parar de enxergar as coisas como enxergava e passar, de um modo ou de outro, a entender que o mundo dos adultos é um mundo de dor e de sofrimento. E este momento é o momento do Dito. Dito é o irmão confidente, amigo de Miguelinho em todas as horas, em todas as horas. Ele é mais novo que o Miguelinho, mas parece mais velho, parece que ele não é daqui, parece que ele não é do Mutum, que é onde eles vivem, não é daquele lugar, é um menino que o próprio, tem um outro texto do Rosa, que é a menina de lá, é como se o Dito fosse um menino de lá, é um menino que veio para indicar os caminhos, como até o Ogum, o Prometeu africano no livro Mayombe do Pepetela. É alguém que abre os caminhos, mas ele não pode continuar aqui. Ele dá a chave do castelo. E aí o Dito, ele tá doente. A gente está em meados da narrativa e o Dito está doente. E eu só vou ler. E espero que você sinta a mesma coisa que eu senti quando li. A reza não esbarrava. Uma hora o Dito chamou Miguelinho. Queria ficar com o Miguelinho sozinho. Quase que ele não podia mais falar. Miguelinho, e você não contou a história da Cuca Pingo de Ouro. Mas eu não posso, Dito. Mesmo, não posso. Eu gosto demais dela, esses dias todos. Como é que podia inventar a história? Miguelinho soluçava. Faz mal não, Miguelinho. Mesmo ceguinha, mesmo, ela há de me reconhecer. No céu, Dito. No céu. E Miguelinho desengolia da garganta um desespero. Chora não, Miguelinho. De quem eu gosto mais junto com mãe é de você. E o Dito também não conseguia mais falar direito. Os dentes dele teimavam em ficar encostados, a boca mal abria, mas mesmo assim ele forcejou e disse tudo. Miguelinho, foi um sinal que agorinha eu sei demais. É que a gente pode ficar sempre alegre, alegre mesmo, com toda coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar então mais alegre por dentro. E o Dito quis rir para Miguelinho.
Mas Miguelinho chorava aos gritos, sufocava, os outros vieram, puxaram Miguelinho de lá. Miguelinho doidava de não chorar mais, de correr por um socorro. Correu para o oratório e teve medo dos que ainda estavam rezando. Correu para o pátio chorando no meio dos cachorros. Mantina caminhava ao redor da casa, resmungando coisas na linguagem. Ela também sentia pelo estado de Dito. Ele vai morrer, Mantina? Ela pegou na mão dele, levou Miguelinho, ele mesmo queria andar mais depressa. Entraram no crescente, lá onde ela dormia estava escuro, mas nunca deixava de ter aquele foguinho das cinzas que ela assoprava. Faz um feitiço para ele não morrer, Mantina. Faz todos os feitiços depressa que você sabe. Mas aí, no voo do instante, ele sentiu uma coisinha caindo em seu coração. E adivinhou que era tarde, que nada mais adiantava. Escutou os que choravam e exclamavam lá dentro de casa. Correu outra vez, nem soluçava mais, só sem querer, dava aqueles suspiros fundos. Drelina, branca como pedra de sal, vinha saindo. Miguelinho, o Ditinho morreu. Nossa, para mim esse é um trecho muito, muito pesado, assim, porque é um trecho que revela na obra essa passagem da vida adulta, da vida da criança para a vida adulta. E aí, diante disso tudo, a gente consegue perceber, chegando ao fim da narrativa, por que o Miguelinho não enxergava isso que o Dito enxergava, ou pelo menos é uma história, é um modo como a narrativa conta isso para a gente. E como eu posso pensar, e como vocês podem pensar, a gente só vai descobrir lá no fim da narrativa. Essas dores, esse olhar desacostumado tem uma associação dentro do texto. Porque nessa obra, Campo Geral, o que o Rosa faz? O que ele aborda, no fim das contas? Ele aborda a visão. Mas que visão? A visão própria, a visão pessoal, desacostumada, diferenciada, desnaturalizada dessa criança, que é o Miguelinho. Mas que depois de tanta dor, de tanto sofrimento, tem que ir para o mundo adulto. Esse olhar da criança que é muitas vezes visto como inferior e incompleto pelos adultos, mas que o Dito via, o Dito enxergava, o Dito sabia. E é por isso que o Dito indicava para o Miguelinho o melhor modo dele se portar. Então, os adultos veem como incompleto. Por quê? Porque a criança acaba colocando foco sobre elementos que eles próprios, adultos, esqueceram-se de como ver. Então, o que a gente não pode deixar de lado? A opção que o narrador faz em nos fazer acompanhar toda a história do Miguelinho e nos revelar apenas no fim da narrativa que o Miguelinho era míope. Então, é nesse sentido que esse último trecho aparece para a gente. O senhor, alto e claro, se apeou, o outro que vinha com ele era um camarada. O senhor perguntava à mãe, olha lá, sempre o narrador em terceira pessoa contando pra gente o que está acontecendo. Perguntava à mãe muitas coisas do Miguelinho. Depois perguntava a ele mesmo. Miguelinho, espia daí. Quantos dedos da minha mão você está enxergando? E agora? Miguelinho exprimia os olhos, Drelina e a Chica riam, Tomezinho tinha ido se esconder. Gente do mato, né? Gente que não está acostumado com outras pessoas. Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espere aí, ô Miguelinho. E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguelinho com todo o jeito. Olha agora. Miguelinho olhou. Nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas, vi os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão a uma distância. Então, o leitor e a leitura mais pragmáticos diriam que, enfim, só agora o Miguelinho seria capaz de enxergar as coisas como elas realmente são. Mas não é isso. Não é isso. E é isso que eu espero que vocês prestem atenção. Porque a miopia de Miguelinho, a vista curta do menino, na verdade é o símbolo, é simbólico, é o símbolo de quê? De alguém que enxerga perfeitamente os detalhes das coisas. Nesse sentido é que Miguelinho nos recorda de que quando nós colocamos os nossos óculos, que nos permitem ver longe, a gente não deve se esquecer de que a gente precisa se esforçar muito
para não deixar de ver os detalhes daquilo que está mais perto de cada um de nós. Então, é dessa forma que eu penso que a gente tem que pensar essa obra. Porque a gente precisa compreender que ler assim é ler o que tem para ser lido. E o que tem para ser lido, Valmir? O real todo. Então, ler a vida, ler o contexto, ler aquilo que tem de melhor, ler a vida do próprio Miguelinho. Deixa eu fechar aqui, ó. É enxergar a vida com olhos de criança de novo, é ser capaz de se encantar pelo mundo. Acho que é disso que essa obra fala. Por mais que a gente chore, que a gente sofra, que a gente sangra, porque é assim, a gente não pode perder a esperança, a gente tem que continuar se encantando e perceber que colocar os óculos não quer dizer que a gente está lendo e vendo melhor. Quer dizer que a gente está vendo e lendo diferente, que não tem uma forma melhor ou pior. Todas são boas. É isso, gente. Campo Geral, Guimarães Rosa, espero que auxilie vocês a entenderem essa relação entre o mundo da criança, imaginário, o mundo dos adultos, essa interpenetração e essa vida de Miguelinho, que a gente acaba conhecendo pela história de Guimarães Rosa em Campo Geral. Certo? Agradeço. Até a próxima, hein? Tchau!